A vida, o que é a vida para você? Nossa! Olho no olho. Olha, eu acho que é um grande jogo de xadrez. Tem que ter plano, tem que ter estratégia, tem que ter ação, movimento, andar para frente, porque se a gente não se movimentar, o jogo não anda, a vida não anda. Todos nós já nascemos com um propósito, com uma missão. E para alcançar o propósito, a gente tem que saber fazer escolhas. A gente tem que ter disciplina férrea, né? Resiliência, ter certeza do nosso propósito, porque quando a gente tem certeza, a gente não olha para o lado, a gente não olha para a direita, para a esquerda, é perseguindo o nosso propósito. A mulher nasce menina, como flor que nasce da terra, com o dom da sustentação e fertilidade. Ela não sabe o seu destino, mas tem as forças da natureza para enfrentar o mundo. Ô, minha filha, se alegre, hoje é o seu grande dia, minha filha. A igreja tá linda, foi tudo preparado com muito amor. Eu casei aos 14 anos, um casamento arranjado, é um acordo que tem entre as famílias ciganas, né? Eu aceitei me casar por obediência aos mais velhos, pai, mãe e aos mais velhos de toda a comunidade. Porém, foi uma situação que me incomodou muito e me incomoda até hoje, que é o casamento de meninas, que é um casamento que elas não têm nem o direito de escolha. Coloca um sorriso no rosto, você está linda, você está radiante, uma noiva linda. Por que tristeza? Por que desânimo? E quantas a essas questões vocês não vão ver chegar das nossas comunidades a segurança pública, porque nem tudo que acontece dentro das comunidades ciganas chega. E quando chega, nós ainda enfrentamos outra parte, que é o preconceito, o racismo, tá? Por ser uma mulher, por ser uma menina cigana. Vamos lá, te deixar bem linda, viu? Com 15 anos, a querida festa tão sonhada de tantas meninas, tantas princesas, que seus pais sempre fazem a famosa pergunta: você quer a festa ou você quer uma viagem para algum lugar? Eu falei para meus pais que eu queria a festa de 15 anos para comemorar com os meus amigos, meus familiares. Minha avó veio do Rio Grande do Sul para esse momento, que é único, né? Você só faz uma vez na vida, 15 anos. Minha mãe contratou um maquiador que se dizia trabalhar com pele negra. Poxa, chamar minha mãe? Ai, tô muito Pode, animada. claro. Mãe! E ele, infelizmente, me deixou cinza. Eu não me reconhecia dentro daquela coloração, eu não me via. E o mundo, para mim, da maquiagem, acabou ficando sem cor. Por um segundo eu esqueci aonde eu estava. Eu não queria entrar para minha própria festa. Meus pais me lembraram: seus convidados estão lá embaixo e você vai ter que entrar. Então eu tomei a única decisão que podia: lavar o rosto e entrar do jeito que estava, da pior forma possível naquele momento para mim. E por causa disso eu passei quase 8 anos sem saber o que era uma base que funcionasse na minha pele, um corretivo. Sou uma mulher nordestina, do tempo que o Nordeste era muito mais discriminado do que agora. Ainda é, mas era muito pior. Então, e as mulheres eram
criadas para casar e ter filhos. Não era para estudar nem trabalhar. Papai disse assim, um dia, mulher não precisa estudar muito, não. E aí a minha mãe disse, vai estudar? Sim. Então a minha mãe era uma mulher que não teve muito estudo, então, mas ela enxergava as coisas além do tempo dela. Ela foi uma incentivadora muito grande da minha vida profissional, porque também, depois, como não era para trabalhar nem para estudar, eu tive que quebrar esses parâmetros, né? Papai disse assim, você vai ficar só estudando, eu vou lhe dar uma mesada. Aí eu disse, eu não quero o seu dinheiro, não. Aí ele disse, como que você vai ficar sem ter o meu dinheiro? Aí eu disse, eu vou arranjar um emprego, vou ganhar o meu dinheiro. E aí mamãe ouviu aquilo e ela achava que eu estava certa. Aí nós fomos escondidos do meu pai, passei no concurso do IAPI. Era um concurso nacional. Eles pegavam e destacavam para o estado que você ia trabalhar. Eu fui destacada para o Rio de Janeiro. E lá se vamos nós. Quando chegamos lá, a mamãe não ficou nem um pouco satisfeita com os estilos de vida da filha da família que eu ia ficar e 2 moças que alugavam um quarto lá. Aí a mamãe dizia assim, cadê as moças dessa casa? Aí a dona da casa dizia assim, elas saíram, gostaram do passeio, só chegou amanhã. Aquilo para a mamãe foi um escândalo, como é que a moça dormia fora de casa. Nós vamos lá no IAPI, vamos pedir para você voltar para o Ceará, ele dá lá um jeito, um requerimento, você voltar e esperar a sua vaga lá. Lá se vai eu, de cara triste, e ela com a maior lábia, mamãe era muito boa de conversa. Aí disse assim, olha, eu vim porque a minha filha passou aqui no concurso, veio assumir, mas o meu marido, o pai dela, está muito doente, ela é filha única, não vai poder ficar. O senhor vai dar um jeito dela assinar um documento, qualquer coisa, para esperar a vaga dela no Ceará. Ele disse assim, pense bem, minha senhora, porque é um emprego federal e ela é concursada. Como é que ela vai perder o emprego federal concursada? Mamãe disse, é muito melhor ela perder o emprego do que perder a vergonha. Aí o homem, no instante, deu um jeito de eu assinar um requerimento e eu voltei para Fortaleza para esperar a nomeação. Então, assim, eu comecei no IAPI, passei quase 3 anos lá. E quando fiz o concurso da Caixa, eu levei esse tempo de serviço e incorporei ao meu tempo de serviço na Caixa. Em 89, eu fui ser superintendente da Caixa no Rio Grande do Norte. Na época era uma função também que não era comum ir para mulheres. Desde criança eu já tinha um fascínio, que minha mãe, ela fez Belas Artes, que na época era Belas Artes, né? E ela viajava muito, ela trazia muita novidade, porque meu pai morava em fazenda. A gente sempre, como se fala, participava de tudo. E minha mãe sempre cobrava que o aprendizado era tudo na vida. A gente tinha que aprender para poder, mais tarde, se tivesse algum problema, a gente poderia recorrer ao aprendizado que a gente teve através da minha mãe. E foi aí que, criança, eu já comecei a bordar. Depois, meu pai perdeu tudo, né? Foi à falência. E nesse tempo, comecei a trabalhar cedo e responsabilidade cedo. Vocês conhecem aquele carrinho que você empurra de rodinha de madeira? Pois é, eu botava galinha, banana e ia empurrando o carrinho e vendendo minhas bananas. Dava aula particular, 13 anos eu já era professora e eu sempre fui muito vaidosa e eu comecei a querer comprar roupa, mas não tinha condições. Então, comecei a bordar. Aí foi daí que começou aquele lance de eu fazer o trabalho, fazia panos de prato, vendia para as amigas da minha mãe, eu ia nas bancas de... Fico arrepiada, viu, gente? Eu ia nas bancas de... Não vou chorar. De lojas, né? De lojas. E ia lá, comprava o retalhinho mais, né? Mais em conta que tinha. E eu tinha uma irmã, por parte do meu pai. E ela simplesmente, minha mãe tinha colocado ela no corte de costura, né? E aí, nesse corte de costura, ela fazia os vestidinhos para mim, simples, mas fazia como eu queria. E aí eu comecei a gostar de moda. Tive uma mãe que nasceu com deficiência visual e um pai que tinha muitos desafios, né, de saúde.
E ali eu encontrei um motivo inicial para começar a minha vida e fazer ela acontecer de forma diferente. A minha mãe, ela sempre programou a gente para o sucesso, né? Então ela sempre falou, olha, você é boa na comunicação, você nasceu vencedora. Então aquilo me alimentou, né? Eu e minha irmã fomos alimentadas de crenças muito especiais, sabe? E ao longo do tempo, né, dos 17 para os 18 anos, eu conheci uma pessoa que assim ia mudar o meu destino. E a gente se encontrou, foi um encontro de almas mesmo, sabe? E também eu digo de almas e de propósito. Porque quando eu encontrei o Denis, ele também queria vencer. Namorei com ele 4 anos e quando deu os 4 anos, ele falou, agora a gente vai para Brasília. A gente foi para uma pensão. Depois de um tempo que a gente ficou numa pensão dividindo com outras pessoas, um banheiro só. Tive que ser muito resiliente, muito persistente, muito insistente para não desistir. A mulher herda a fluidez dos rios que contornam obstáculos rumo aos oceanos e seus mistérios. Às vezes, a água é lágrima. Outras vezes, é gota que se alegra ao participar do mar. Eu fui mãe muito cedo, eu ainda tinha um ensino fundamental incompleto. O estudo era Picasso, mas eu sempre sonhei em estudar, me formar, buscar algo melhor, não só para mim, para as outras mulheres, né, da nossa comunidade. E quando eu decidi voltar aos estudos, que eu terminei o ensino fundamental, o ensino médio, meu sonho era ir para a faculdade, e eu consegui uma faculdade particular que eu estava pagando. E quando eu fui no primeiro dia para me apresentar à faculdade, para entrar, eu fui barrada, porque eu fui com as vestes que a gente usa no nosso acampamento, no nosso dia a dia, na nossa comunidade. Então, eu fui barrada e quando eu tentei explicar para a pessoa que estava me atendendo que eu não estava fantasiada, porque foi a palavra que ela usou, que eu não podia entrar porque eu estava fantasiada, e eu tentei explicar para ela que aquilo ali fazia parte da minha cultura, da minha história, da minha vivência e da minha vida, e ela disse que eu não podia entrar. E eu voltei para casa e decidi que a partir daquele dia eu poderia não usar minhas vestes conforme fosse me apresentando como uma mulher cigana, mas que eu ia, a partir daquele dia, aceitar o que a sociedade tinha para me oferecer. Mas eu não ia deixar de fazer a faculdade por isso. Eu entrei na UNB cursando com contabilidade e ciências contábeis. E eu passei 4 anos fazendo muitos estágios e eu achando que aquilo que seria para mim, mas eu descobri que não, contabilidade não tem nada a ver comigo. E eu acabei fazendo uma transição de carreira para publicidade e propaganda. E com isso eu comecei a minha graduação no 2º semestre de 2017. E perto de ter começado o 1º semestre, logo ali, eu descobri que eu estava grávida também. Então foi tudo muito junto na minha vida. Então a minha virada de jogo de trocar de graduação, de eu me tornar mãe, foi uma coisa atrás da outra, porque eu não tive uma descoberta tradicional de uma gravidez. Uma família exemplar, meus pais estão juntos há mais de 30 anos. Eu vejo que como eles conseguem construir um relacionamento. Sou filha mais velha de 4 irmãos. Eu falei, cara, agora não tem volta, eu tenho que fazer disso aqui dar certo. Logo no meu 2º semestre, eu fiquei afastada da faculdade, fiz os teletrabalho, meu pai levando meus trabalhos na faculdade, minha mãe leva, busca, leva atrás. Eu posso dizer
muitas coisas foram acontecendo, porque eu tive que me transformar da mulher dos 22 anos, fazer minha virada de jogo para tudo, porque eu tive que amadurecer muito rápido. Eu não tive tempo de fugir, eu só tive que olhar de frente e falar, é daqui para frente. E quando depois da minha filha ter feito 1 ano de vida, eu voltei a trabalhar para agências. Eu acabei me envolvendo. Na época que eu comecei a trabalhar dentro de agência de publicidade e propaganda, ainda não existia o nome de ser social media. Eu era a menina que postava na rede social dos clientes. E nesse momento eu resolvi dar uma segunda oportunidade para maquiagem. Eu acabei esbarrando no canal no YouTube de um grande maquiador e ele explicou, o vídeo dele acabou me explicando o motivo desse acinzentamento na pele negra. Eu acreditava que era só comigo que isso acontecia, que não acontecia com outras pessoas. E a partir desse relato dele, eu acabei encontrando outras mulheres negras, outras meninas que também passaram por isso. Em algum momento da vida delas, ficaram cinza por causa da maquiagem. E a minha virada de jogo foi aqui, na Praça do Relógio. E aqui a gente colocava uma mesa e a gente fazia uma exposição dos nossos produtos. Era pouco no tempo, há 19, 18 anos atrás. Então eu vinha para uma feirinha aqui e abordava os nossos clientes e vendia para eles. Eu me lembro que um dia meu esposo montou, né, todo o cenário, todo o layout, e ele ia fazer outras coisas e me deixou aqui na feira e caiu uma chuva, um temporal. Então eu tinha tudo para não voltar mais para aquele lugar, mas eu voltei. Eu voltei por necessidade, eu voltei porque eu não abri mão de lutar pelos meus sonhos. Bem, a vida não é só assim de vitórias, de coisas boas. Todo mundo na vida passa por algum problema. Recebe uma cruz que Deus nos manda. A cruz pode ser diferente uma da outra, mas para uns pesa mais, né? E para outros depende do tipo de cruz que a gente recebe. Então, em 85, eu tinha já mandado meus 2 filhos mais velhos, com 11 anos, para a Disney. E faltava a menina, que era a caçula. Às vésperas, quase, a minha filha, a Kelma, teve uma gripe muito forte. Eu tratei com os remédios normais de uma filha de 11 anos e ela ficou como boa. Então, nós viajamos. Já estava aquilo tudo assim como se fosse a viagem do nosso sonho. Quando chegamos lá, aquela febre voltava. Só passava um pouquinho e voltava. Os médicos dos Estados Unidos, que foram chamados, e a gente foi no dia seguinte, eles botaram a charada logo. Eles disseram assim, que a gripe que ela teve aqui no Brasil não era virótica, era bacteriana. E a bactéria se alojou na meninge. O resultado é que em 2 dias, a minha filha faleceu. Foi um choque que assim não se dá para imaginar. Eu fui para uma janela, e aí olhei da janela e pensei assim comigo, eu queria que o mundo todo parasse para respeitar a minha dor. Uma pretensão, assim que eu pensando depois, eu digo, meu Deus, que pretensão, como é que o mundo ia parar para respeitar a minha dor? Aí eu olhava da janela, estava tudo normal. As crianças brincando, as flores se abrindo, o sol entardecendo, tudo. Quer dizer, eu tomei aquele choque, e aí aquele choque me fez assim repensar. A minha vida continua e 3 anos depois eu perdi o meu marido num acidente de carro. Eu acho que a minha fé em Deus foi tudo que me deu. É Ele que segura na minha mão para poder eu seguir. Porque senão eu acho assim que ficaria um vazio.
dia conheci uma pessoa, que essa pessoa foi uma pessoa que me deu muito força na vida. Essa pessoa que me fez crescer, acreditou no meu trabalho. Aí, de surpresa, no meu aniversário, montou uma lojinha para mim. E dessa loja eu não sabia cortar, não sabia fazer nada. Tinha noção de que era moda, tinha noção como poderia eu fazer. E eu tentei fazer, às vezes eu tentava fazer a modelagem, fazer o corte, chorava, as lágrimas caíam em cima do molde, em cima dos tecidos, mas eu estava ali e consegui vencer. Sabe? E minha vida sempre foi de fazer as mulheres ficarem lindas e maravilhosas. Depois disso, eu comecei a participação de desfiles, né? Participei do Fashion Week, montei um grupo, o GBM, o Grupo Brasília de Moda, que é um grupo muito importante, tem estilistas maravilhosas, e eu faço parte desse grupo. Os nossos desfiles foi de muito glamour. A gente procurava se esmerar, entendeu? Fazer coisas lindas para a gente ter sucesso. Já fui estilista de grandes nomes aqui em Brasília, de grandes cantores. Então, tudo isso foi crescendo na minha vida, né? São coisas que vai acontecendo, mesmo com, como se fala, com as dificuldades, que isso aqui, para mim, sabe, é a coisa mais importante na vida. Pena que eu demorei a, como se fala, a pensar, entendeu? Que isso aqui existia e que eu ia me favorecer muito através dessa tesoura. Essa tesoura aqui me fez gente, me fez trazer alegria, pessoas importantes na minha vida. A minha tesoura, ela transforma, às vezes, vestidinhos simples em vestidos glamurosos. Eu tenho muito orgulho do que eu aprendi, do que eu faço. Por que eu tenho muito orgulho? Porque eu nunca pensava que ia fazer um corte de uma roupa dessa, né? Então, assim, faço com amor e acho que saem grandes histórias. E eu rodei o Brasil todo fazendo feiras. Nesse mesmo local aqui atrás, a gente fazia feira e nesse mesmo local, a gente fundou o nosso primeiro quiosque de muitos outros que veio. E eu sou essa mulher, sabe, que não para de sonhar e que acredito em laços de afeto, de acolhimento, que passaram da minha mãe para mim, que eu quero passar para minha filha, porque a gente não pode desconectar do que importa. E o importante é a família. O ar é o sopro que conduz seus sonhos e sopra o fogo da paixão, centelha que brilha no ar. Calor que aquece a alma, combustível da evolução. Fogo é transformação. Não foi só o diploma, foi eu levantar aí um histórico na nossa vida de fortalecimento, de buscar algo melhor para nós, de nos formar e não que expressasse o tempo todo que cigano só serve para pedir, para reclamar, para indagar, e não. Nós queríamos ir muito além disso. E nosso povo não é formado só de alegrias, só de coisas boas. Nós também temos muitas coisas que passamos que são tristes. Embora nós somos os povos que eu digo que nós somos as gigantes que estamos acordando, para as políticas públicas, voltado para buscar algo de melhor para nós e mostrar toda a realidade de nossos povos ciganos. E tudo começou com a menina de 15 anos e aqui foi sua virada de jogo. Eu estava cansada de viver o sonho dos outros. Eu queria viver o meu sonho, trabalhar para mim. E é isso hoje
que eu faço, que é a minha criação de conteúdo dentro das minhas redes sociais, que também vem aí dessa parte de me redescobrir como mulher, como mãe nesse processo. E nesse momento, muitas jovens adolescentes que estavam vivendo aquela fase que eu vivi dos 15 aos 18 anos, de se aceitar como são, começaram a me procurar. Eu fechei uma parceria até na época com uma psicóloga para poder dar esse auxílio, dar essa ajuda. Essa conversa ela é extremamente necessária, precisa, porque você primeiro tem que se aceitar para conseguir mostrar para o mundo que você se aceitou. E com isso, muitas adolescentes, eu vi o processo dessa transformação delas. E eu também precisei desse processo. A partir daquele dia que eu me casei, mesmo não concordando, eu me declarei uma menina que futuramente seria uma mulher ativista. E hoje estou aqui dizendo não ao casamento infantil de meninas ciganas. As meninas que ainda estão no processo de aceitação do próprio corpo, né? Então, se o corpo é meu, não é não. E é uma situação que a gente vem batalhando muito aí, várias mulheres ciganas ativistas que estão atuando aí em busca de tirar isso. E esse trabalho vem sendo desenvolvido para as meninas, para as mulheres ciganas, para as indígenas, quilombolas, onde a gente pode alcançar essas mulheres que ainda não têm voz, essas meninas que não têm voz. E nós somos as asas das vozes dessas meninas e dessas mulheres. Hoje eu sou formada em administração e psicologia, porém nenhuma formação da vida é maior do que a prática. Não é maior do que o errar, o aprender com o erro, o desafio, né, que o empreendedor passa com as pessoas, com o processo. Realmente Brasília abraçou os sonhos e abraça o sonho das pessoas, né? Eu vim do Nordeste, então Brasília realmente me abraçou. Mas, após a pandemia, a gente ficou muito aflito, mas a gente decidiu não esperar, a gente decidiu mudar. Então fomos para o Rio de Janeiro, 80 funcionários para 200 funcionários, outra cultura, outra pegada. E como mulher foi para mim um desafio nisso, que eu deixei meus filhos aqui, né, em Brasília, e eu enfrentei mais outro desafio, né? Depois de 3 anos, 4 anos, eu fui para São Paulo. Então, a gente não para de se desafiar. Então, a gente decidiu não contar a história. A gente decidiu colocar muito amor, muita mão na massa e fazer a nossa história. Aos 85 anos, me lancei como escritora e aos 87, ingressei na Academia Internacional da Cultura, no DF. Eu quero dizer para vocês, não desistam, sabe? Tenha força de vontade, bom ânimo, que eu tenho certeza que dia após dia, Deus e você vai conseguir superar todos os seus obstáculos e vai realizar os nossos sonhos. Então lute como uma mulher, lute com vontade. Toda mulher tem charme, toda mulher é glamurosa. É só saber trabalhar dentro dela e saber se aceitar. E eu tenho uma frase comigo: não esperem abrir a porta para vocês entrarem. Abram e entrem. Mulher e natureza, um só corpo, na poderosa síntese do universo. Estável como a terra,
mutável como a água, livre como o ar, intensa como o fogo. Ser mulher é carregar em si o peso do mundo e a leveza do espírito, uma harmonia perfeita que sustenta a própria vida.